exemplinho que eu vou dar é associando horas de estudo com aprovou ou reprovou. Você estava monitorando essas pessoas, via quantas horas elas estavam estudando e também a aprovação e reprovação de quase todos eles. Você tem de 20. Deu um problema no seu sistema ali e você não registrou a classificação de uma dessas pessoas. E você não pode divulgar. Você tem um problema ali que se você divulgar você vai se dar mal, então você tem que ser pilantra. Tá? Então você não pode divulgar que teve esse problema. Você sabe que aquela pessoa estudou 3 horas, mas você não sabe como foi o desempenho dela, se ela conseguiu responder bem ou mal. Perdeu a nota dela. Né? E você faz o quê? Tá aqui 3 horas. Putz, tá meio não passou, tá meio não reprovou. Eu não sei como é que eu faria essa minha classificação. Isso aqui não dá para fazer do jeito que a gente estava fazendo, né? Um teste de T, não é isso, né? E tem um efeito. Quem reprovou estudou menos do que quem passou, beleza. Mas não é isso que você quer. Você quer fazer uma predição. Ou seja, tem mais a ver com regressão. Só que a sua medida dependente é se o cara passou ou não. A hora de estudo é só independente. Você não devia nem plotar desse jeito. Você devia plotar os dados dessa forma aqui. Então, o número de horas, né? O número de horas que essa pessoa estudou e se ela passou ou não passou. Passou igual a 0 ou passou igual a 1. Daí você pode fazer o quê? Um ajuste para isso. Um ajuste que é da regressão logística. Isso aqui é uma medida de probabilidade, né? Então, um cara que estudou nada, ele tem chance quase total de não passar. E um cara que estudou muito, ele tem probabilidade quase total de ter passado. E daí você olha lá onde deu o seu 3. O seu 3 caiu aqui, ele caiu no 60%, 61%. Você fala, putz, a classificação que eu poderia fazer melhor seria falar que o cara passou, né? Ele tem 60%, pelo meu modelo, ele teria 60% de ter passado. Vou classificar essa pessoa como passou, né? Então, me livro do problema e eu acho que eu estou fazendo o melhor possível com as informações que eu tenho disponíveis. E o que foi feito aqui foi uma regressão logística, tá? Então, ajustar uma função de probabilidade, né? Dependendo do seu nível de horas, dependendo do seu preditor, a probabilidade de ele ser classificado como fracasso ou sucesso, né? Então, eu sempre para relações binárias. A sua variável dependente é sucesso e fracasso, né? 0 e 1 ali. Né? E as variáveis dependentes podem ser tanto contínuas quanto categóricas. Aqui a gente está botando uma contínua, né? Mas poderia ser categórica também. Pode ser até uma combinação delas, né? É o mesmo caminho que a gente tinha visto lá nos outros testes. A gente coloca aqui a sua medida, a sua variável dependente, com o seu preditor, né? Que aqui, no caso, é o número de horas. Que é uma GLM que agora vai usar binomial, né? Que é essa que lida com sucessos e fracassos. E isso é muito útil, né? Por exemplo, você quer saber na pesquisa clínica. Você pode botar lá os vários fatores que caracterizam o doente versus o saudável, né? Então, eu tenho lá a expressão do gene, tem vários genes lá que poderiam ser interessantes. E eu posso avaliar qual que é o beta associado a cada um desses genes. Eu posso separar a influência dos genes e da idade. Eu sei que a idade é um fator importante para definir a doença, mas eu quero saber o efeito daquele gene, né? Então, eu tenho uma amostra com pessoas com idades diferentes. Então, eu faço uma regressão logística, botando a expressão do gene e colocando também a idade dessa pessoa. Daí eu consigo avaliar qual que é o gene interessante, quais são os genes que parecem estar influenciando a minha classificação como doente ou saudável. Doente seria o sucesso, né? E o saudável seria o fracasso. O que define a minha doença, né? Poderia classificar da forma oposta, só inverteria o sinal, né, do seu beta. Mas é exatamente a mesma coisa. Então, isso pode ser usado para pesquisa clínica, pode ser usado para pesquisa eleitoral, vota ou não vota em tal candidato. Você sempre tem que trabalhar com variável que é sucesso e fracasso, né? Então, 0 e 1. Isso aí se distingue da regressão linear, porque, primeiro, a resposta é categórica, né? Variável dependente é categórica. E também porque não usa outro método, o método da máxima verossimilhança, que é uma coisa que não está colocada no nosso escopo aqui, a gente só vai ver como é que funciona, porque isso aqui é uma coisa muito útil, uma coisa que muitas pessoas precisariam nos seus projetos de pesquisa e tal, mas a gente não vai correr muito atrás de como que é o método que isso vai ser feito, vai ser mais ensinar como usar a função. Tá, e conseguir interpretar como essa função funciona. Só saiba que ela não é exatamente a mesma coisa que uma regressão linear. Né? Regressão linear a gente olhou mais a fundo, essa aqui não. Então você tem um intercepto, um beta 0, intercepto e um beta 1, um beta associado ao seu preditor hora. Né? Então você tem um beta 0 e um beta 1, por exemplo. Aqui. O que são esses betas? Para conseguir interpretar o que é isso, tem que entender um pouco da lógica, como essas coisas são montadas. Né? Então imaginar que o que a gente colocou ali foi a probabilidade de sucesso. Certo? Aqui tinha 0 probabilidade de sucesso, aqui tinha 1 probabilidade de sucesso, e aqui no meio do caminho, lá no 2 ponto alguma coisa, tinha 50% de sucesso, né? Mas a gente vai ter que trabalhar com as duas coisas, tanto a probabilidade de sucesso quanto a probabilidade de fracasso. A gente vai ter que definir uma outra quantidade que se chama chance, não probabilidade, mas chance, que em inglês o pessoal usa odd, que é a razão entre probabilidade de sucesso e probabilidade de fracasso, tá? Então, imaginar aqui que a probabilidade de sucesso é 75%, a chance é dada pelo 0,75 dividido pelo 0,25.
Tá? Então, a sua chance é 3, é dividir a probabilidade de sucesso pela probabilidade de fracasso. Esses coeficientes que a gente pega ali, esses betas que a gente pega ali, eles são o intercepto e inclinação do log do odd, em função do preditor. Tá, então vamos olhar passo a passo para conseguir entender o que é isso. Então, imaginar aqui que a gente tem o nosso preditor, nosso X aqui é um preditor, depois a gente tem uma probabilidade de sucesso ali. Agora a gente vai fazer o quê? Dessa probabilidade a gente vai fazer a nossa chance. Tá? A nossa chance está aqui. Então, a nossa chance vai de quase zero, né? Chegando muito perto do zero, seguindo em frente. Você consegue fazer o log disso. Essa aqui é a função log, né? Esses valores de chance vão de quase zero a qualquer valor positivo, e você coloca os expoentes ali, né? Então, o log disso aí. Você consegue linearizar essa relação de chance colocando log. Uma vez que tem a reta, você consegue trabalhar com intercepto e inclinação. E era isso que a gente tinha visto ali, né? Por esses dados, a gente tinha conseguido esse intercepto de -4 e inclinação de -1,5. É exatamente isso que a gente conseguiria aqui, né? Os betas estão referindo a isso. São os coeficientes de intercepto e inclinação do log da chance em função do preditor. O log da chance pelo preditor. É esse pedaço que vocês precisam entender para conseguir interpretar o que são esses betas, né? E com isso a gente consegue fazer inferência também, né? A gente consegue buscar qual que é a incerteza desses betas, saber qual que é a chance desse beta ser zero, né? Comparar com zero, então saber se não é só o puro acaso que está influenciando ali. Inclinação zero seria que aquele fator não influencia, né? Seria o acaso, né? Inclinação zero. Quando você roda a GLM binomial, quando você faz a regressão logística no R, ele vai te dar o seu beta e vai te dar o erro, né? daquele beta. E vai te dar um p-valor, né? Então, comparando aquilo com zero, né? É um teste de hipótese aqui que você está fazendo no final, né? Para aquele coeficiente, saber se hora importa. Então, a hora aqui importou, né? A hora importou. E o intercepto, você está fazendo um teste também de teste de hipótese com o intercepto, comparando o seu intercepto com zero. Não poderia ser interessante isso, eu não vejo muito uso, mas está aí. E você pode usar também as ferramentas chave mestra aí, que a gente viu durante o curso todo, né? Então, se você quiser saber como que é a incerteza das suas estatísticas, né? Qual que é a sua incerteza dos seus betas, você usa um Bootstrap. E se você quiser comparar suas estatísticas com uma distribuição regida pela hipótese nula, então comparar com zero aqui seria, né? Os seus betas comparado com zero, você usa a permutação. Dá para usar essas mesmas ferramentas para regressão logística. E por último, a gente consegue saber quanto que é a eficiência dessa regressão. Tá? Isso aqui é um último passo ali, saber, poxa, essa regressão aqui, eu não consigo calcular um R² dela, né? Para saber quanto que, o quão bem ela prevê os meus resultados globalmente. Mas eu consigo fazer um outro método que permite chegar mais ou menos no mesmo resultado, que é aquele de validação cruzada. Lembra que a gente tinha feito lá naquela aula em que a gente analisou os dados de altura? A gente produzia as hipóteses num conjunto dos dados, depois a gente testa no outro conjunto de dados. A gente faz a mesma coisa aqui, esse processo de validação cruzada. Tá? Então, primeiro a gente tinha feito aquela coisinha besta, aquela classificação para uma pessoa, né? Então, aquela pessoa que estudou 3 horas, com base na nossa regressão logística, depois de ter passado 3 horas, a probabilidade de sucesso dela era 61, ou seja, 61% é maior do que 50%, ou seja, passou, né? Então, vou classificar como passou. Essa é a decisão que eu posso fazer, com menor chance de cometendo um erro, tá? Mas e se eu quiser saber qual que é a porcentagem de acerto da classificação como um todo, globalmente, né? Qual que é a qualidade dessa minha regressão? Qual que seria o R² dessa minha regressão? Eu não consigo computar R², mas eu consigo avaliar quantas vezes eu acertaria, usando essa mesma lógicazinha que a gente tinha visto antes. Tá? E esse aqui é esse procedimento que a gente chama de validação cruzada, que tem um tipo específico de validação cruzada, que é essa leave one out, né? Que é deixa um de fora. Tá? Então, a ideia que é? Você tem o seu dataset aqui, o seu dataset tinha, por exemplo, 8 medidas. Tá? Você vai fazer várias predições com base em todos os elementos menos um. Então, você usa os vermelhinhos para treinar o seu modelo. E você vai testar no que está faltando. Ou seja, você vai conseguir fazer o julgamento para aquele que está faltando com base nos demais. E aqui você teria, então, 8 respostas, né? Então, 8 respostas 0 ou 1, e ver o quanto que daquelas 8 respostas deram exatamente iguais ao que você já tinha a priori, né, no seu dado. Aqui a gente tem 20 pontos, né? Então a gente tem 20 pontos, a gente vai treinar com 19 e testar com o ponto restante, né? E faz isso para cada um dos pontos, né? Então a gente consegue fazer um rating ali, qual é a eficiência da nossa classificação, quão boa ela é. Eu vou fazer um vetor passou para a nossa classificação.
do leave one out, né? Passou o LO. E eu vou chamar todo mundo inicialmente de 0. Definir a variável tudo como 0, não passou. E depois eu vou rodar para cada elemento que eu vou deixar de fora e eu vou selecionar o quê? Todos menos aquele. Né? Então, se eu vou rodar aqui o L igual a 1, né? Então eu vou procurar dos elementos que vão de 1 a 20, qual que é diferente do 1. Né? Então ele vai colocar do elemento 2 até o 20, na primeira iteração. Na segunda iteração ele vai colocar o 1 e depois ele vai colocar do 3 até o 20. Né? Ou seja, ele sempre vai colocar todos menos 1, todos menos aquele que eu estou testando. O que eu estou testando é o L que eu estou rodando aqui, né? Ele vai rodar do L de 1 até 20. Os índices que ele vai pegar para fazer a regressão são todos menos aquele. Né? E ele vai fazer o que, então? Ajustar um modelo de regressão logística, colocando todos os dados para aquelas posições que a gente selecionou, com base nas horas. E daí a gente vai construir um beta 0 e um beta 1. Então, o nosso intercepto e o beta associado ao número de horas ali. São essas duas coisas que eu estou salvando. E depois eu calculo a probabilidade de sucesso, colocando esses betas, né, que eu tenho ali, para aquele valor de horas que eu estou testando. Então, para o primeiro cara, tentei lá se ele passou ou não passou e qual que foi o número de horas que ele estudou. Então, eu estou calculando a probabilidade de sucesso para aquele cara L, né? O cara 1 aqui, no primeiro caso que a gente está rodando essa interação. A gente vai chegar numa probabilidade de sucesso. Se essa probabilidade de sucesso for maior que meio, né, do mesmo jeito que eu tinha feito aqui, se a probabilidade for maior que meio, eu vou atualizar o valor daquele fator passou o leave one out. Ele vai deixar de ser 0 e vai ser 1. Se não acontecer isso, ele vai continuar sendo 0. Tá? Vou rodar isso para cada uma das pessoas, para cada uma das 20 pessoas que eu tenho o dataset completo. E depois eu só calculo a porcentagem de vezes que eu acertei. Quando que o que eu classifiquei pelo leave one out é igual ao que de fato aconteceu. Quando essas coisas são concordantes, vai ser true. Né? Eu consigo calcular a porcentagem de vezes que deu true. E deu 75%. Tá? Então o meu classificador aqui, ele acerta, eu espero que ele acerte 75% das vezes globalmente. Essa é a qualidade da minha classificação, a minha eficiência da classificação. E é isso. Vamos dar uma olhadinha agora no R, passando por todos esses passos aí. Vamos limpar tudo. Então, tem os dados de horas, se passou ou não passou, os zeros e uns, e vou plotar do jeito que a gente está acostumado a fazer, aquele plot medida e grupo, né? Como se fosse um grupo que reprovou e o grupo que passou. Tá? Então, aqui o número de estudos, o número de horas de estudos. O número de horas de estudo de pessoas que reprovaram e que passaram. Mas não é desse jeito que a gente vai trabalhar, né? O que é variável dependente e independente está errado aqui, né? A gente coloca no X as nossas variáveis independentes e coloca no Y as variáveis dependentes, ou seja, tá trocado aqui. Então não é desse jeito que a gente tem que plotar. Tem que plotar ao contrário, né? Então, o número de horas de estudo é a nossa variável independente. É isso que a gente tinha acesso, que resulta naquela medida 0,1, que é passou ou não passou. Beleza. E agora vamos rodar a nossa regressão logística. Então, é um GLM do Y previsto pelo X na família binomial. Tá? O nosso Y é passou ou não passou, o nosso preditor, o nosso X, é no número de horas. Tá? Ajustamos o nosso modelinho fit, ele constrói um modelinho parecido com as outras coisas que a gente está acostumado. E agora a gente pega aqui o summary do nosso fit. E a gente vai ter lá os nossos betas, por exemplo. Esse horas aqui tem um p-valor baixinho, 1,6%. A gente rejeita a hipótese nula de que horas não influenciam. Né? E o intercept a gente rejeitou também, que ele não queria 0, né? Que o intercept é 0. Então, um outro teste de hipótese ali. Mas o que está interessado para a gente, que tem mais significado aqui, é ver se as horas importam, né? Tá, então, hora é uma coisa que prevê o seu resultado, né? Prevê a resposta, passou ou não passou. E está feito aí. Tá? A gente pode pegar esses betas, né, por ali, né? Então, a gente poderia procurar dentro do nosso fit ali quais são os coeficientes. Né? A gente poderia pegar por ali, né? Pega por aqui, dá um Ctrl+C nesse. Ctrl+C, você chega no seu valor, o menos 4. Mas enfim, só salvamos os nossos beta 0 e beta 1, né? Então, nosso intercept e nossa inclinação. Nosso intercept e a inclinação associada a horas. Sempre lembrando que essa inclinação não é a inclinação da probabilidade, né? É a inclinação do log da chance. Então, vamos lá entender o que é esse log da chance. A gente coloca aqui um x-val, que são as medidas de horas, né? E a probabilidade de conseguir tirar desses betas, né? Que é essa equação complicada aqui. E com isso, a gente constrói a nossa probabilidade de sucesso, botando nossos betas dessa forma. Está colocando exponencial, que é o inverso do log lá. Enfim, a álgebrazinha para conseguir dar conta disso. Então, a gente tem a probabilidade de passar, escrita por essa sigmoide, essa curva em vermelho. E a probabilidade é esse treco que veio daqui, né? É o nosso Y chapéu, que é a nossa probabilidade de passar ou não passar. Então, vou chamar de probabilidade, para ficar mais fácil para a gente. Tá? E vou plotar o quê? O nosso X valor
nosso número de horas, associado à probabilidade de sucesso. Agora eu vou transformar, ao invés de plotar a probabilidade, eu vou plotar a chance. A probabilidade de sucesso dividido pela probabilidade de fracasso. E daí cai naquela curva que cresce exponencialmente. E a gente faz o log dela, só para mostrar como que é a relação log. Então a gente vai colocar no x, chance, no y, o log da chance. Né? Então só a função log, como que ela é. A ideia então é conseguir linearizar essa função, né? Então saindo da função que tem esse formato exponencial, a gente só bota o log. Já viu como faz para linearizar exponencial, né? E pum, linearizamos nosso exponencial. Então, o nosso x-valor e o nosso log da chance. O log da probabilidade de sucesso dividido pela probabilidade de fracasso. Então, é isso que está aqui e a gente consegue tirar os coeficientes disso, né? Fazendo uma LM, né? Querendo descrever o log da chance pelo x, pelo número de horas, né? E daí a gente tem lá os nossos betas, né? Então, -4 é o intercepto e a inclinação é 1,5. A gente já sabia disso, né? Tem ajustado o beta pelo coeficiente. A gente só está vendo como que essas coisas, de onde vêm essas coisas, né? Tentando fazer a engenharia reversa aqui para descobrir o que são esses betas. Quando a gente pega a nossa regressão entre x e a regressão linear simples, ali, nosso intercepto mais inclinação vezes o valor de x, o que a gente está fazendo aqui é o nosso log da nossa chance, o log do odd. Se a gente coloca o exponencial, aí tira o log, né? Vira a relação entre o nosso preditor e a chance, especificamente, né? O exponencial disso. E se a gente quer colocar probabilidade, tem que colocar essa equação aqui, né? Então, pegando a chance e botando dentro de uma estrutura de sigmoide. E por último, essa parte de classificação. Então, a gente coloca o nosso vetor que define probabilidade, só que ao invés de colocar o x-val qualquer, a gente põe o nosso x-val 3, né? A gente sabe que foram 3 horas de estudo. Se a gente chega lá no valor de probabilidade de sucesso, era 60%, lá 61%. Então, desse jeito que a gente fez uma classificação, uma predição com base nos dados que a gente tem na mão. Aí aquela parte de inferência, LM, faz um fit, a gente consegue chegar nos nossos p-valores para cada coeficiente, para cada beta. E por último, a gente resolvendo isso por permutação, definindo nossos betas e rodando 10 mil vezes ali. Então a gente vai chegar numa distribuição de cada beta por permutação. A gente pode ver em que valor que está centrado, né, inclusive. A média do beta 0 permutado. Ele entra no zero. Eu tenho quase certeza que ele entra no zero. Tem o histograma dos beta zeros, né? E qual foi o p-valor? Deu um p-valor bem baixinho ali. Aqui eu coloquei menor, né? Se eu tivesse colocado maior, ele ia dar absurdo, né? Putz, não era para esse lado que eu tinha que pegar, né? Tinha que pegar para o outro, né? Então tem o meu p-valor aqui, que é bem baixinho. E fiz aqui a mesma coisa para o beta 1. Aqui eu coloquei nesse lado, porque se eu botasse para o outro lado, dava errado também. Ele gerava absurdo, né? O nosso beta 1 foi de 1,5. Né? Então eu procuro quando que o nosso beta deu menor do que o beta 1, vezes 2, né, para pegar um bimodal. Ele deu 2, então tá mal, isso aqui não pode ser para esse lado, tem que ser para o outro, né? Tem que ser para o outro. A gente roda aqui e dá 0,01, então dá 0,1% aqui. Mostramos ali que são bem diferentes de zero, ou seja, horas de fato importa, né? É a mesma coisa que a gente já tinha visto pela função nativa, né? Deu 1%, no outro deu 0,1%, mas eles são equivalentes, essas coisas todas aqui. É uma coisa mais acurada, bem ajustada para a sua amostra, exatamente a informação que está disponível ali. Tá? E por último, esse teste de eficiência global, né? Esse leave one out. A gente iniciou a variável tudo como 0, né? Depois a gente só vai atualizar para cada indivíduo, né? Então vamos lá, vamos fazer por primeiro indivíduo, né? Então vamos deixar de fora o sujeito 1, né? Então, a gente quer deixar de fora o sujeito 1, ou seja, a gente vai pegar quais sujeitos? Os sujeitos 2, né? Até o 20, né? Então o resto que é true, né? A gente jogou fora o primeiro. A gente tinha aqui os dados de passou ou não passou e o número de horas de passou ou não passou. A gente vai jogar fora o primeiro cara, né? A gente vai pegar só as horas a partir do 0,75, né? A gente jogou fora o primeiro cara. A gente deixou o leave one out o primeiro cara. Isso aqui é quando a gente joga fora o primeiro, aqui é quando a gente coloca todo mundo, né? Então teria um não passou ali, porque é associado a uma hora de estudo pequena, né? Associado a meia hora de estudo só. Tá? Então, esse é o nosso... A gente vai fazer um ajuste jogando fora a primeira pessoa, né? E depois tem acesso, a gente consegue pegar o beta ali, o beta para esse ajuste, jogando a pessoa fora, a inclinação associado a esse ajuste, jogando alguma pessoa fora, e a gente consegue construir a probabilidade de ter passado, né, pelo modelo, né? Então, colocando ali meia hora de estudo, qual que é a probabilidade de ter passado? 3,7%. Ou seja, bem menor do que o 0,5%, né? Ou seja, isso aqui dá falso, né? Então, eu não atualizo o meu passou pelo leave one out, né? Então, ele era 0 e vai continuar sendo 0. Eu não aprovei, né? Depois faço para a segunda pessoa, né? E faço o mesmo processo, né?
A probabilidade daquela pessoa ter passado é de 5%, então de novo deu false, e assim por diante, vai olhando ali para cada uma das horas. Vamos olhar uma pessoa que estudou bastante, a última pessoa. Então vamos pegar a pessoa 20. A pessoa 20 estudou bastante. Então vamos fazer o leave one out, tirando aquela pessoa 20. Né? Então o ZDX vai dar tudo true, menos o último ali que deu false. Ajusta, calcula a probabilidade, ela fala, a probabilidade dessa pessoa aí passada é 98 pelo esse modelo, tá? Ou seja, maior do que 0,5%, então vamos atualizar. O valor que estava 0, agora vai virar 1, tá? A gente faz isso para todo mundo, né? E tira lá a média, que deu 75%, né? Então, esse aqui é o que seria classificado pelo modelo e o que foi observado de verdade, né? Então, aqui ele dá para ver que ele erra, né? Então vamos olhar as horas ali. Horas. O vetor de horas. Né? Então, o vetor de horas, então vamos fazer um plot de horas pela classificação nossa, né? Se passou ou não passou pelo nível anal, né? Então, tudo que está abaixo do 50%, né? Ajustando uma curva ali, tudo que está abaixo de 50%, ele chama de 0. Tudo que está para cima do 50%, ele chama de 1. Então, esse aqui é a nossa classificação. Ao passo que o nosso dado de verdade é isso aqui, né? Tem um pontinho para lá, um pontinho para cá, um pouquinho mais ruidoso, né? E podemos avaliar, então, quão boa a nossa classificação. Isso aqui é o princípio básico de classificadores, né? De aprendizado de máquina, né? Fazer uma classificação pelo aprendizado de máquina e pelo... A gente pegou um aprendizado de máquina bem simples, aí, que é o regressão logística, né? O pessoal chama de aprendizado de máquina, ou data science, né? Chama um monte de coisa. Tem um meme bem bonitinho, que é esse, né? Que é estatística e data science, né? Tudo a mesma coisa, só bota um terninho no monstro ali, mas é tudo estatística, né? Essa é a ideia. Tudo estão brincando com estatística, tudo está brincando com inferência, né? Inferência estatística é isso.